essa alegria do Natal que se aproxima, e alguns, graças a Deus, já estão experimentando essa alegria, rindo à toa, né? Experimentando, são chamados de experimentar essa alegria do Natal que se aproxima. Por isso, esse domingo é um domingo especial, singular dentro do nosso tempo do Advento. Esse tempo que é marcado pela esperança, essa esperança no Senhor que virá um dia para julgar a terra inteira, essa esperança realmente pelo Natal que se aproxima, essa esperança de que a proximidade realmente deste grande evento traga para cada um de nós, traga para a nossa família o que é próprio do Natal. Se olharmos para o Natal, vamos ver que o Natal ele é marcado por quê e por quem? Pelo nascimento de Jesus, mas pelo nascimento de Jesus dentro de uma família. E dentro de uma família que vive uma fidelidade única em Deus. Uma família que poderíamos dizer que vive aquilo que nós acabamos de ouvir, ficar firmes até a vinda do Senhor. Uma família que de fato ficava firme em Deus. Então essa é a marca realmente do Natal. Uma família firme em Deus, uma família que além de estar firme em Deus, vivia de fato uma simplicidade, vivia de fato uma humildade. Uma mulher como Maria, que foi escolhida, celebrávamos dia 8, Nossa Senhora, reconhecendo realmente que ela encontrou graça diante de Deus, reconhecendo que Maria foi preservada do pecado original pela sua fidelidade, pela sua entrega, pelo seu sim a Deus. Então, por isso foi escolhida para fazer parte do projeto de salvação. Então, hoje estamos aqui reunidos nessa celebração eucarística, nessa perfeita ação de graças a Deus, que é uma celebração eucarística, que é algo único, que com toda certeza muitos já leram, nos diz lá o documento do Sacrosanto Concílio, um dos documentos dentro do Concílio Vaticano II, no número 8, que a gente já experimenta em cada missa algumas realidades próprias do céu. Então experimentamos na Eucaristia realidades que são próprias realmente da Igreja Celeste, são próprias da eternidade. Então é importante nós nos colocarmos sempre diante de Deus, permitindo que Deus fale a cada um de nós, permitindo realmente que possamos sair de uma Eucaristia transformados por Deus. Nos fala Romanos que nós, melhor dizendo, Gálatas, nós somos chamados a nos configurar a Cristo, de modo que eu digo, como diz lá 2:20 de Gálatas, não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então é importante entendermos o que é isso. Isso acontece à medida que nós, eu digo nós, porque isso também é importante para mim, Padre, buscarmos uma caminhada de oração, buscarmos realmente uma caminhada de fé, respondendo a Deus, ao seu chamado, fazendo uma caminhada de fé na missa, não ficarmos contentes com só aquele pouquinho durante a semana. Como às vezes vocês não, eu sei que vocês gostam, fazendo coisa séria lá nos estudos, mas eu encontro às vezes com alguns jovens, o estudo deles é só aquele pouquinho lá na sala de aula e acabou. Não estuda mais, aí chega o final do ano, é recuperação de todas as matérias. Às vezes conseguem passar em tudo quando não conseguem. Por quê? E eles próprios partilhando que saiu da sala de aula, nunca pega em caderno, nunca pega em nada, é só aquilo na sala e mais nada. Também nós, enquanto cristãos, não podemos nos contentar somente eu chegar na missa 5 minutos depois e sair 5 minutos antes de acabar. Pelo contrário, me preparo, vou à missa com um acontecimento único para a minha vida e, além da missa, busco realmente uma caminhada de oração,
diário. A palavra de Deus hoje nos chama a viver uma alegria que não deve ser resumida apenas a alegria aqui no retiro, no momento que chegou lá fora, pronto. Acabou essa alegria com as coisas de Deus. Que às vezes nos alegramos tanto com as coisas do mundo e às vezes damos um passo para as coisas de Deus, como ai que sacrifício. Às vezes a gente vai falar assim para mim, Padre, eu estou afastado porque sabe, eu não tenho tempo, porque os meus estudos, o meu trabalho, mas não sei o que, está me consumindo e eu não tenho tempo. Mas aí quando começa a partilhar com eles, o tempo para a festa deu, o tempo para ficar até tarde da noite conversando com os amigos deu, o tempo para responder uma centena de, perdão, nem tudo é besteira, uma centena de besteira no Facebook deu. Tem um jovem que fala para mim que não tem tempo. De vez em quando eu tenho tempo de acessar o Facebook, está lá, do início ao fim, ele tem uns 500, não sei como é que chama, compartilhamento, postagem, só dele, assim, ó, enfileirado. Às vezes o meu tem assim, uma fileira só dele. Como é que ele não tem tempo? Ele diz para mim que não tem tempo para Deus, que está estudando muito, está consumindo ele. Mas o tempo para isso sobra. Então é só para a gente entender como às vezes a gente não prioriza Deus na nossa vida. Como Deus é o último na nossa lista de prioridades. E quando isso acontece, é porque não fizemos uma experiência ainda profunda do amor de Deus. Porque quando a gente ama verdadeiramente, a gente realmente se entrega, a gente dá um passo realmente de caminhada de entrega. Basta ver vocês mais jovens, quando gosta muito de uma garota, ou quando a garota gosta muito de um rapaz, o que acontece? Quer sempre ficar juntos, né? Já ficou junto um tempão, chega em casa, pega o celular, vai ligar de novo, ou então agora que é mais fácil, acessa lá a internet, fica conversando, se deixar mais 2, 3 horas e por aí vai. Então é importante entendermos que é preciso darmos uma chance para Deus, é preciso vivermos esse amor de Deus e como algo que nos traga alegria, não algo que nos deixe cansado. Eu vejo com tanta tristeza quando encontro jovens por aí que eles vêm para a igreja ou vêm para as coisas de Deus como um fardo, como um peso. A gente vê, infelizmente isso acontece. Facilmente levanta R$100 para ir ver o jogo do Flamengo, do Vasco, do Fluminense, do Botafogo e vai naquela empolgação. Falou que o retiro custa R$5. Ah, pai, está muito caro, é por isso que os jovens não vão mais no retiro, está muito caro. Isso aí eu não tenho. Eu falo porque há um tempo atrás eu vi essa realidade, né? O jovem achou caro demais o retiro da prima, que não tem, passou uma semana, pagou R$100 e poucos no ingresso lá para o jogo. Então se chama o quê? Aquilo que é importante para a nossa vida. Você é importante para Deus, faça também com que Deus seja importante para você. É muito importante entendermos que nós sempre seremos importantes para Deus, mas Deus também quer que Ele seja importante na vida de cada um de nós. Deus não chamou aqueles que fizeram todo o seminário de vida apenas para ser algo para passar na sua vida, mas algo para passar, marcar e realmente de conduzir ao caminho de salvação. Então vemos, hoje somos chamados a essa alegria, somos chamados a viver essa experiência realmente de esperança, de caminhada, do Natal que está tão próximo, para que possamos vivenciar realmente aquilo que é próprio do Natal. A primeira leitura nos fala da alegria, da expectativa que Israel tinha com a vinda do Salvador, aquilo que eles experimentariam, como nos diz a própria palavra aqui. Alegre-se a terra que era deserta e intransitável, exulte a solidão e floresça como um lírio. E continua e confirma esse cumprimento aqui na segunda leitura. Então temos que ver que, de fato, quando Jesus Cristo chega na nossa vida, nós experimentamos isso que a palavra nos diz. Mas quando ele sempre chega,
Estou falando de uma contrapartida de nós também estarmos abertos a permitir, de fato, que Ele faça morada no nosso coração, na nossa história e no nosso projeto de vida. Vemos esse Evangelho ainda nos trazer hoje a figura de... Qual é a figura que está no Evangelho? Que nós ouvimos? Hein? João Batista. Então vemos a figura desse homem que preparou realmente o caminho para o Salvador. Nos diz aqui a palavra, quando ele fez a pergunta: o que foste ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Então vemos, caniço agitado pelo vento é o quê? Alguém que vai ao sabor do vento. Alguém volúvel, ora está aqui, ora está lá. E essa palavra até nos chama a atenção que não podemos também ser assim, não podemos estar ao sabor do vento. Ora eu estou na igreja, ora eu estou fora da igreja, ou como ioiô, vou lá e volto, vou lá e volto. Ou então estou ao sabor dos meus amigos. Se hoje eu estou mais perto de amigos tais, eu ponho o pé lá na igreja. Amanhã eu ponho o pé fora da igreja. Então é importante vivermos o nosso momento. Vocês que são jovens, a juventude, de um modo assim. É importante vocês verem que mais que deve ser a prioridade na vida de vocês, essa caminhada de fé. Eu sei que dentro da realidade jovem, temos muito essa coisa de esses arroubos, essa questão de todo mundo às vezes querer fazer uma caminhada igual todo mundo, mas não somos chamados a ser todo mundo, mas a fazer a diferença. Outro dia eu vi até umas reportagens e via lá, brincava com alguns, todo mundo igual, tem um grupo lá, tá todo mundo, chega no dia seguinte, todo mundo com o cabelo cortado, quase tudo igualzinho, todo mundo, cabelo cheio em cima, tudo baixo e do lado, Aí no dia seguinte, põe lá um camarada, um tempo atrás era chamado de perdão da palavra, um idiota quem usasse uma calça X, mas amanhã aquilo se tornou moda, aí aquela calça saruel, todo mundo está com ela, Aquela outra skin, está todo mundo com ela. E assim nós vamos ao sabor do vento, achando que isso é o mais importante, achando que às vezes ir para aquelas festas com aqueles amigos e tudo mais é o mais importante para a nossa vida. E com isso a gente vai se esvaziando, a gente vai se configurando, se revestindo de coisas que não nos salvam, se revestindo de coisas que não nos conduzem à salvação, em vez de se revestir da graça de Deus, que nos salva, que nos cura e que nos liberta. Então é importante entendermos que somos chamados, acima de tudo, a fazer a diferença nessa vida. No dia eu meditava, acho que até partilhei com alguém, quanto nós deveríamos desejar não só buscar salvação, mas ser instrumento de salvação para os outros. Você não deve se alegrar porque alguém te imitou, agora cortou o cabelo igual a você, vestiu a roupa que você vestiu, ou então que você está num grupo que todo mundo é igual, ou então não se alegrar porque você já tem um número incontável na sua lista de namoradas, ou de namorados, ou de infidelidade, ou de tantas coisas mais. Você deve se alegrar de dizer: poxa, eu dei sabor na vida de alguns irmãos. Poxa, ao longo da minha caminhada eu posso olhar para trás e dizer: poxa, eu fui importante para a salvação de algumas pessoas. Isso é que deve nos alegrar, porque creio que deve ser triste, e para mim seria uma grande tristeza se eu olhasse para a minha vida do passado e visse: poxa, fiquei rico, ganhei dinheiro, fui importante, mas não dei sabor na vida de ninguém.
não fui importante para que ninguém mudasse e fosse melhor. É isso que deve ser o diferencial, sobretudo já na nossa juventude. Me alegro muito quando vejo alguns jovens que fazem a diferença, que são felizes porque vivem a castidade, que são felizes porque todo domingo não deixam de ir na missa, porque são felizes porque fazem parte de uma pastoral na sua igreja, são felizes porque fazem uma caminhada de fé, são felizes porque estão realmente em comunhão com Deus, olha, e com alegria. Que às vezes a gente escuta, sobretudo o jovem fica naquela indecisão. Eu vou ficar na igreja ou eu vou ficar no meu grupeto do mundo, né? Ou eu vou ficar igual todo mundo do mundo, fazendo isso, praticando isso, ou eu vou fazer a caminhada na igreja. E às vezes, infelizmente, alguns impulsionados, mal orientados, acham que é ser bobo, fazer uma caminhada de fé e ser esperto, é fazer parte de uma dessas tribos do mundo, é fazer o que todo mundo faz. E às vezes as pessoas até se machucam interiormente para ser igual a todo mundo, para ser aceito pelos outros. Quantas pessoas partilham comigo: padre, eu não gosto disso, mas se eu não for assim, eu não vou ser aceito. Não significa que de fato aquelas pessoas não te amam. Significa que de fato que aqueles teus amigos são no máximo amigos de festa, amigos de prazer. O dia que você precisar deles, você não os terá. O dia que você passar dificuldade, você não os terá perto. E pela caminhada de fé é que nós vemos realmente quem são nossos amigos. Fazendo uma caminhada de fé, que a gente entende de fato aquilo que é importante na nossa vida, aquilo que é importante na vida dos outros. São tantas e tantas realidades que nós vemos dentro até do nosso próprio bairro, ali na proximidade da nossa igreja, disso que nós estamos falando. Vamos dar uma chance para Deus nesse retiro. Ao longo desse retiro, tenta olhar para dentro do seu coração, da sua vida, diante daquilo que nós acabamos de partilhar, como realmente você tem se colocado diante de Deus, como tem sido sua vida. Nos mostra ainda aqui na palavra que João, quando ele nos diz, era um homem que se vestia com roupas finas? Não. Nos diz ainda, ele morava em palácios? Não. Nos mostra o quê? Que João era alguém que era coerente com a sua fé. Então seja coerente com a sua fé. Se você de fato foi batizado, se você se considera um jovem cristão, seja coerente com a sua fé. Que realmente, como eu devo me comportar. Pense sempre, todas as vezes que você for a algum lugar, toda vez que você praticar alguma coisa, Cristo de fato praticaria isso comigo? Cristo de fato me chamaria para ir a esse lugar? É importante nós fazermos uma boa revisão da nossa vida, da nossa história, pedir ao Senhor que nos ajude, e sem Ele, com toda certeza, não seremos santos. Sozinho, nem o padre, que celebra a missa praticamente todo dia, que reza o laudo de véspera, completa o ofício, hora média. Se não rezar mais do que isso, não conseguirei realmente chegar ao caminho de santidade. Não vemos aí hoje despertar tantos jovens buscando a santidade, essa jornada. Nossa, quantos jovens eu vi que fizeram tanto sacrifício para vir rezar. Não estou falando daqueles que vieram para passear no Rio de Janeiro e ver realmente as coisas bonitas que nós temos, mas estou falando de tantos jovens que eu encontrei que se sacrificaram mesmo para vir rezar. Quantos jovens partilharam comigo o sacrifício que fizeram para poder juntar o dinheiro e vir. Não foi o dinheiro fácil que pediu na missa, como às vezes em tantos momentos todo mundo pede todas as facilidades para jovem, para a gente facilitar tudo, para eles poderem vir.
Então parece até que coisa ruim que a gente facilita o máximo possível, né? Tá aí fora, não é assim? Tem que dar o máximo de atrativo, falta só dar um carro. Gente, vocês querem um carro para ir para o retiro? Não, tá bem? Ninguém recebeu essa promessa de carro para vir para o retiro, não, né? Então, mas é brincando assim para a gente entender alguns jovens que lutaram, se esforçaram, venderam coisas ao longo de um ano para poder juntar o dinheiro e vir para o retiro. Jovens realmente que vieram para partilhar, que vivem a castidade, que vivem o namoro santo, se esforça para viver. Jovens que partilham, que lá na sua igreja ajudam, participam, como começava com os jovens que vieram lá do Japão, e alguns deles falando, não, lá eu ajudo na igreja, eu ajudo lá na nossa rádio da web, que a gente tem lá, eu ajudo nisso, lá eu procuro dar testemunho. Tem um deles roda em vários lugares para poder passar a mensagem de Cristo, correndo atrás de material para levar para lá, porque lá ele tem dificuldade de conseguir material, né, para poder evangelizar mais. Então nós vemos quanto isso nos ajuda na nossa caminhada de fé, e o quanto é importante quando eu vejo um testemunho bonito, quanto é importante quando eu vejo um jovem chegando, padre, onde eu posso ajudar aí na igreja, o que eu posso fazer, o que eu posso me instruir para realmente aprender mais sobre as coisas de Deus. Então, vivamos essa alegria do Natal que se aproxima, lembrando mais uma vez, Natal não é o dia de eu sair com meus amigos para encher a cara, mas Natal é um dia de eu fazer o quê? Agradecer a Deus na missa, depois realmente viver esse amor em família, viver esse amor entre amigos. Vamos ficar de pé, pedindo a Deus realmente